Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, e nós estaremos trabalhando o tema muito simples, etapas do pródigo. Etapas do pródigo é o tema da nossa reflexão. Pela manhã, nós trabalhamos em cima também de Lucas capítulo 15, pegando ali do versículo 22, e nós falamos sobre o tema muito simples, o valor de uma alma. Estivemos trabalhando mais em relação à vida do irmão mais velho, do jovem pródigo. Essa palavra pródigo, ela não é muito comum no nosso dia a dia. O que significa então? Gastador, esbanjador. Então, quando você lê o filho pródigo, ou seja, o filho gastador, o filho esbanjador, é o significado da palavra. Então, o nosso tema é etapas do pródigo. E nós vamos estar lendo aí do versículo 11 ao 24. Pode assumir, João, por completo o computador, porque nós vamos ter muitos versículos aí pela frente, ok? Lucas 15, do 11 ao 24. Você que nos acompanha pelas redes sociais, eu diria a você, pegue sua Bíblia, abra no texto de Lucas, capítulo 15, deixe marcado, porque no decorrer da mensagem, nós vamos estar examinando praticamente versículo por versículo desse texto. Vamos, então, pela nossa projeção, para ficarmos uniformes. Lucas 15, 11, o Senhor Jesus Cristo falando, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que o Senhor nosso Deus faça-nos plenamente entender a sua palavra, que a mesma seja
sedimentação para a fé daquele que já serve ao Senhor, e seja um estímulo à fé salvífica àqueles que ainda não têm um compromisso formal com esse Deus eterno. Amém? Então, propomos-nos trabalhar o seguinte tema: etapas do pródigo. Etapa do pródigo. Se você observar esse capítulo 15, como falei pela manhã, você vai observar que Jesus começa falando sobre uma parábola, a parábola da moeda perdida. E ele encerra aquela parábola no versículo 7, falando da alegria, se o Jonathan puder projetar o versículo 7, falando da alegria, olha, que há no céu por um pecador que se arrepende. Olha o que diz o texto: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E na sequência desse texto, Jesus dá prosseguimento contando uma outra parábola, a parábola da ovelha perdida. No versículo 10, ele encerra esta palavra e mais uma vez ele expõe a alegria que existe, olha aí, de Deus por também um pecador que se arrepende. O que diz o texto? Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há festas no céu quando um pecador se arrepende. E ele agora dá prosseguimento a esta parábola, a parábola do filho gastador, falando também da alegria que Deus tem em receber um dos seus filhos que se distanciou dele. E é nisso que nós vamos propor trabalhar neste momento. Então, irmãos, no final de cada uma dessas parábolas, expressa a alegria do Senhor. Que coisa maravilhosa! E a parábola do filho pródigo, ela nos ensina tanto a questão de arrependimento por parte de um pecador, como também o perdão dado a Deus a este pecador, não importando qual tamanho fora o seu pecado, quão grande foi a sua desobediência diante de Deus. Deus o chama, Deus o espera e Deus se alegra em dar o perdão. E é isso que nós vamos então trabalhar. Etapas do pródigo. Essas etapas, elas nos trazem lições muito importantes. E a primeira lição dessa primeira etapa que eu quero trabalhar com você, chama-se a etapa da insatisfação. A etapa da insatisfação. O texto diz que havia um homem que tinha 2 filhos. E um, então, chamando o pai, diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E aquele jovem, então, certamente disse ao pai que pretendia cursar agora a vida independentemente. Ele queria, na sua mente, uma liberdade. Agora, irmãos, eu pergunto, se nesta leitura existe da parte daquele jovem a manifestação do porquê ele estava insatisfeito? Não. O texto não demonstra do porquê ele estava insatisfeito, ou uma justificativa do porquê ele estava insatisfeito. Mas isso é algo decorrente na vida do ser humano. Às vezes nós estamos bem, nós temos tudo de material que nos envolve para termos uma vida agradável. Mas há uma insatisfação no homem, uma insatisfação que nem mesmo ele sabe. E esta insatisfação é porque ele acha que precisa de liberdade, ele precisa de experiências adquiridas próprias. É porque ele se acha que
as leis que os cercam, aquela sociedade que o circunda, ela está o aprisionando. Eu preciso respirar, eu preciso de um ar novo. E há essa insatisfação na vida dele. E depois, como nós vamos ver, ele percebe e diz: eu era feliz e não sabia. Os brasileiros há pouco tempo estavam insatisfeitos, estavam em busca do amor e fizeram L. Já começaram a ver que essa insatisfação estava errada. E no meio do próximo ano nós vamos ver gemedeira em todo o Brasil. Mas vamos continuar. Então essa etapa da insatisfação está aí. Vamos reler versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Note. E o mais moço disse ao pai: dar-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali gastou os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Então, quais as lições nos traz nesta etapa de insatisfação? Várias. A primeira é o chamado egoísmo do ser humano. Egoísmo. Esta palavra ela vem do grego. Ego, eu, ismo. Quero tudo, desejo tudo. Egoísmo. Quando ele diz: dar-me a parte dos bens que me pertence, versículo 12. Como? Ele era filho. Toda aquela fazenda, toda aquela riqueza pertencia ao pai. Mas ele cresceu o olho, ele estava com egoísmo e disse: a parte que me pertence, eu quero. O texto não vai trazer os detalhes. Certamente o seu pai ficou triste, deve ter tentado dissuadi-lo daquela ideia, mas provavelmente ele continuou firme em querer, segundo ele, a parte que era dele. Egoísmo. Ele não se sensibilizou com o sofrimento do pai, com a dor do pai. Ele simplesmente pensou em si. E essa etapa de insatisfação, ela é muito comum na juventude. Quando a pessoa chega à fase de adolescência, ele acha que agora sabe de tudo e que ninguém sabe de nada. Ele quer liberdade, ele quer agora viver a vida, porque agora sim, agora ele tem o conhecimento geral e total. Essa insatisfação vem no casamento. A pessoa casa, mas acha que o casamento, que a família melhor é a do outro. E há sempre uma insatisfação ali com o seu cônjuge. Essa insatisfação está no seu trabalho. A pessoa diz: eu já estou abusado de trabalhar nessa empresa, eu não aguento mais trabalhar nessa empresa. É normal, é comum na vida do ser humano. Volto atrás, não é que seja normal, mas é comum na vida do ser humano. É pertencente ao homem e sua inquietude. Pois bem, mas o livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, diz-nos assim: e disse-lhe o próprio Senhor Jesus Cristo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui, dos seus bens. Então, irmãos, cuidado, para que esta inquietação na nossa vida seja por achar que os bens materiais vai nos trazer paz interior, vai trazer-nos satisfação de espírito. Não vai, irmãos, não vai, de modo algum.
Segunda lição que esta etapa de insatisfação nos traz é que essa insatisfação produz altivez. O que é o pecado da altivez? É o indivíduo elevar-se a si mesmo. Ele achar que é aquilo que de fato ele não é. Note que ele achou que, convivendo ali com a família dele, não estava dando-lhe oportunidade de expandir-se, de ser a pessoa que de fato ele gostaria de ser. Ele achava que sozinho teria o sucesso que ali com a família não estava tendo. Altivez, ou seja, elevar-se a si mesmo, é uma alteração de espírito. E Provérbios capítulo 16, versículo 18, nos alerta contra essa questão da altivez, diz: a soberba, note bem, a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito antes da queda. Ou seja, é um perigo a altivez. E a outra lição, ainda que neste fator de insatisfação nos traz, é a impaciência. Eu quero agora a parte que a mim pertence. Era uma herança. Ele estava convivendo bem com o pai. Ele desfrutava de todas as benéficas que aquela fazenda oferecia a eles. Não, mas eu já quero a minha parte. Eu não vou esperar meu pai morrer ou repartir entre nós. Não, eu já quero. A impaciência, ela produz o caos na nossa vida. Quando alguém está muito, mas muito desejoso por algo material, não é o momento certo dele ter aquilo em mão. O melhor momento é quando passou aquela fase da impaciência, do desejo, e está tudo tranquilo. Às vezes, o jovem, eu conto um caso, um certo vizinho nosso, ele veio do interior, morar aqui em Timon, e ele foi trabalhar ali na empresa do João Claudino. E ele não tinha acesso no interior a receber a quantidade de dinheiro que ele passou ali receber. E ele, muito ansioso, disse que queria logo comprar uma moto. E comprou a motocicleta. Só que ele começou a receber o salário, a moto, ele perdeu o controle, a ansiedade dele era tão grande sobre aquela motocicleta. E ele só andava, né, em velocidade máxima na cidade. E um certo sábado ele foi a uma casa de show, bebeu, e aqui na Avenida Presidente Médici, em alta velocidade, bateu na traseira de uma caçamba que estava estacionada. E veio a óbito imediatamente. Ele não estava preparado para possuir uma motocicleta. Então a impaciência dele em querer comprar trouxe-lhe a perca da própria vida. Irmãos, aquele homem estava impaciente. Os bens pertenciam ao pai. No tempo oportuno, seja por morte do pai ou por um desejo dele de repartir, quando ele visse que os filhos já estavam preparados para seguirem sua própria vida, o pai o faria. Mas ele achou que aquele era o momento. E aí entra Tiago, falando-nos exatamente, Tiago 1,4, quando ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos, íntegros, nada lhes faltando. Paciência, irmãos. Tudo acontece no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é um tempo perfeito. É o tempo agradável. É o tempo que de fato é bom para cada um de nós. A impaciência
faz parte dessa etapa de insatisfação. E o versículo 13 nos diz assim: poucos dias depois, olha aí, o 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu quero esmiuçar esse texto em 4 pontos, esse versículo. Primeiro, poucos dias depois. Olha, a pressa dele era tão grande, que provavelmente esses poucos dias, é aquele espaço de tempo, onde o pai tentou dissuadi-lo, não deu certo. E o pai então, pegou todo o processo de averiguação de bens, e fez a partilha. Esse pouco tempo, provavelmente, é o tempo que ele pegou muitas coisas e vendeu, para poder ir apenas com dinheiro. Ele vendeu. Talvez, como ele já ia dissipar todos aqueles bens, talvez ele vendeu por um preço inapropriado, um preço aquém. Aquém. Pois bem, então ele, naquele pouco tempo, ele se foi. Agora, o versículo 12 é muito interessante. O pai, ele repartiu entre os dois a fazenda. Honestamente, ele não se impôs a isso, ele fez aquilo que aquele jovem estava pedindo. Aí, traz-nos uma lição da forma como Deus age na nossa vida. Muitas pessoas, após cometerem algum deslize, algum erro e vir sofrendo os danos, ele diz assim: por que Deus não me impediu de fazer isso? Deus, ele nos alerta sobre a consequência de uma falha nossa, mas ele não nos impede de optarmos. Por isso que ele já desde o Velho Testamento diz: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então Deus, ele não vai nos impedir. Se qualquer um de nós agora chegasse: Deus, eu não quero mais te servir, o que ele vai dizer? Filho, seria melhor você continuar me servindo. Não, mas eu não quero te servir. Ele disse: então, fique à vontade. Deus não vai nos impedir. E o pai também não impediu o filho, mesmo sendo doloroso para ele. Mesmo sendo doloroso. O versículo também nos diz que, ajuntando tudo, não deixou nada. Tudo. Não, essa galinha me pertence, eu quero a galinha. Ah, mas essa galinha está com 5 pintos, eu quero os pintos também. Levou a parte dele, não é da fazenda, não quis nem saber, não deixou nada. Pai, eu vou deixar aqui para ti esse novilho, é um presente meu para ti, pai. Não, eu vou levar tudo. E levou tudo. Partiu para uma terra longínqua, e de fato ele precisava partir, porque o propósito que aquele jovem tinha no seu coração era uma libertinagem no lugar de liberdade. Ele não queria basicamente liberdade, ele queria libertinagem, porque de fato nenhum de nós temos liberdade. Nenhum de nós. Para você sair de casa, você tem que avisar alguém: olha, eu vou sair, vou acolá e tal, e tal, e tal. Você tem que prestar conta para alguém. Ninguém aqui vive de modo a não prestar contas. Então você não é livre. Mas alguns querem ser libertinos. Libertinos é viver sem dar satisfação a ninguém. É o libertino. É o que ele queria ser. Então ele precisava ir para uma terra distante, para ele fazer o que bem entender, e não ter interferência do pai, da família, de nenhum conhecido. Então eu vou,
quero dar satisfação para ninguém. Foi para uma terra longínqua, onde ele pudesse então desfrutar os desejos do seu coração, esbanjar. E geralmente, quando nós queremos pecar, nós temos que nos distanciar de Deus, porque senão o Espírito Santo vai estar nos incomodando, dizendo: não faça. Não quero ouvir. Distanciar. E ele se distanciou, foi para onde ele achava que poderia satisfazer. Havia se separado do seu pai, porque ele achava que poderia viver sem a administração do seu pai. O meu pai é um certo empecilho para a minha liberdade. Mas o que diz Jonas 2,8? Aquele que observa vaidades mentirosas abandona sua própria misericórdia. Abandona sua própria misericórdia. Outra coisa, ele desperdiçou os seus bens. Esta palavra desperdiçou significa gastou de maneira exagerada, irresponsavelmente. E assim é, quando nós não sabemos o peso que teve para ser adquirido, nós gastamos dissolutamente. Mas quando o suor é derramado do nosso rosto para a conquista dos bens, aí é diferente. Até a porta do nosso carro, a gente bate com cuidado, né? Pá. Suor do meu rosto. Mas quando o carro é do outro, a pessoa sai e bate, que a outra porta falta é sair. Até isso. Né? E já uma lição: seja educado quando for fechar a porta de um carro que lhe deu ali uma carona. Bata devagarinho, não precisa quebrar não. Deixe para quebrar a porta da sua geladeira. Não faça isso. Só um toque aqui, não é? Segundo, último ponto: vivendo dissolutamente. Ou seja, viveu de modo libertino, em devassidão. Ele se entregou à sua própria satisfação, certo? A satisfação e os prazeres que ele tanto almejava. Ele não sabia que na Bíblia, a Bíblia já diz que tudo é vaidade. O que é? Tudo é ilusão. Ele achou que aquela vida lá, eita, aquilo vai ser bom para mim, aquilo que eu quero. Então ele pensava que era aquilo. E gastou. Né? Eu tenho muitos bens, eu tenho muito dinheiro, não vai se acabar não. Pode fechar o bordel, porque hoje quem paga tudo sou eu. E o negócio, ele arrochou mesmo, foi dissolutamente. Não estava preocupado, coisa nenhuma. Mas, irmãos, chegou um dia que ele percebeu que esta insatisfação, certo, era um erro na vida dele. E aí vem agora a segunda etapa, que é a etapa da humilhação. Ontem ele tinha muito dinheiro, ontem ele tinha muitos amigos, ontem ele tinha poder de voz, mas na virada da noite para o hoje, ele percebeu que já não havia mais dinheiro, os amigos tinham desaparecido e que a sua voz estava fraquinha. É a etapa da humilhação. Olha o versículo 14, 15 e 16 do nosso texto. E havendo ele gastado tudo que ele levou, aquela galinha com os pintinhos também, já desapareceu. Houve naquela terra uma grande fome. Então o desemprego ali
era grande, e começou a padecer necessidades. É muito difícil, porque ele vinha de uma família rica, de uma grande fazenda, não sabia o que era necessidade material. Para quem já nasceu na pobreza, na miséria, passar fome não é tão difícil não. Agora, para quem nasceu em berço de ouro e começa a passar fome, aí o negócio é complicado. É complicado. Tem pessoas que nasceu andando de ônibus e vive até hoje andando de ônibus. Ele não sente nenhuma dificuldade. Mas, meu querido, compre um automóvel, use-o por 2 anos e depois volte a andar de ônibus para você ver. Você vai chorar igual um menino novo. Quer ver um negócio? Outrora não tínhamos ar-condicionado. Dormíamos em um ventilador fazendo zoar tranquilamente. Compramos um ar-condicionado de 18 mil. E ele trola a noite todinha lá no 17, no 18. Mas naquela madrugada dá um problema no capacitor do ar-condicionado e ele só ventila. Ninguém consegue mais dormir. Enquanto o Júnior Souza não vai lá para consertar, você não consegue mais dormir. Outrora você dormia. Continuemos, versículo 15. E foi, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Tem um destaque aqui, tem um destaque. Aquele homem era um judeu. E judeu, ele não chegava nem próximo de um porco, porque para ele o porco era imundo. Jesus pegou exatamente e colocou ele como cuidador de uma pocilga, para mostrar o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi rebaixado. Gente, trabalhar numa pocilga, cuidando de porco, é complicado. Quem aqui já criou porco ou visitou uma pocilga, sabe que o negócio é desagradável. O fedor, a fedentina é grande, mosca, e para onde você olha, você vê fezes de porco. Foi cuidar de porco, foi humilhar. E pior de tudo, é que ele desejava comer a própria comida dos porcos. Mas ele não estava sendo assalariado, ou ainda não havia recebido, ou então o salário era tão pouco que não dava para chegar à manutenção da vida dele com alimento até o final do mês. Olha o estado que ele chegou. De dono de fazenda, agora a cuidador de porco, que sentia uma fome tão grande, o seu estômago dizia: come a comida dos porcos. Mas não deixavam, não davam-lhe nada de alimento digno, e nem tampouco deixava ele baixasse na gamela do porco para comer junto com o porco. A humilhação. A humilhação. Pastor, está ficando muito pesada essa pregação. Então, querido, não abandone a fazenda do seu pai, que é a igreja. Então não fique insatisfeito com a maneira como Deus tem administrado a fazenda, porque senão você vai para o chiqueiro de porco. Desejar comer a comida do porco. É tão bom aqui, todo mundo cheiroso. Tá? Eu estou cheiroso, porque eu só uso perfume bom.
Porque os irmãos me dão o perfume bom e eu só uso o perfume bom. Se você chegar aqui perto de mim, você falta é ficar embriagado de cheiro de perfume. Agora, se eu deixar esta fazenda, eu vou ficar fedorento. É você também. Você pode abraçar qualquer irmão aqui, está cheirando, que dá vontade de não saltar mais. É assim. Mas agora o que aconteceu? Então, de um estado tão bom que ele estava, mas eu estou insatisfeito. Eu estou com fome, mas não é uma fome de comer qualquer coisa. Agora vem a humilhação. Eu como qualquer coisa que vier. Tem pão seco? Tem, traga, eu como. Então tem um resto de comida aqui, traga que eu como. Foi humilhado, irmãos. A etapa da humilhação. Quantas pessoas nós já vimos na igreja sendo pregador, cantor, recepcionista, cheiroso, bonito, abandona o evangelho. Depois ele vai lá para as sarjetas da vida, do pecado, sendo humilhado. Ele desperdiçou tudo, diz o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Ele desceu não só a pobreza material, mas também a pobreza espiritual, porque teve que abandonar os princípios de sua fé para ir cuidar de porco. Provérbios 21:17 diz: aquele que ama os prazeres será um homem pobre. Será um homem pobre. Ele se tornou escravo. Versículo 15 diz que chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Ele passou fome, ninguém lhe dava nada. Ele havia se afastado da nutrição, ele havia se afastado por causa exatamente dos seus desperdícios. Agora ele diz: eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu participo eu sigo o Felinto Motovlog. Todo dia ele faz um videozinho mostrando o Nordeste, tudo, uma situação que está lá pelo Pernambuco, Recife, o nordestino miando, e a peia comendo, né? E gente falando, dando entrevista, o comércio lá no Recife fechado, não tem mais nada. O povo tem o que vender, mas o povo não tem dinheiro para comprar. Mas nós estamos debaixo da bênção, o Timon está abençoado. Sabe por quê? Porque a crise não chegou até nós. Não tenho tempo para explicar o porquê, mas depois individualmente eu posso explicar. Mas ela vai chegar. E aí, nós vamos dizer: eu era feliz e não sabia. E vamos cantar aquela música antiga da época que eu era criança. Ô Zé da Onça, eu vim aqui dizer que meu marido estava passando mal. Com ele a vida já não era boa, Zé da Onça. E com ele e sem ele será pior. Aí nós vamos cantar aquela musiquinha, o Zé da Onça. Mas nenhum outro homem lhe deu o que ele realmente mais precisava. Porque nenhum homem poderia dar a ele, senão o seu pai. E às vezes nós estamos buscando coisas que o mundo não pode nos dar, senão o nosso Pai Celestial. Daí entra Jeremias capítulo 2, versículo 13.
Olha o que diz Jeremias 12:13. Porque o meu povo cometeu 2 erros, 2 males. Qual foi o primeiro? Me abandonaram a fonte de água viva. Qual foi o segundo erro? Cavaram para si cisternas, ou seja, fizeram caixas d'água para si, mas são cisternas furadas. Eles põem água e essa água se esvai. Eu não, eu sou a água da vida, diz o Senhor. Eu retenho a bênção para o meu povo. Foi o erro daquele jovem. Abandonou a administração, o zelo, o cuidado do seu pai bondoso em busca de novas experiências. Eu tive a oportunidade de conversar com um filho de uma irmã, inclusive essa irmã não está aqui hoje. Aquele jovem, quando ela se converteu, ele era criança, depois chegou à fase de jovem, eu o batizei e tudo, e agora ele queria seguir os passos aqui desse jovem pródigo, e eu fui conversar com ele, e eu disse: meu filho, me dê uma razão, um motivo. Pelo que eu sei, o teu pai te ama, a tua mãe, você tem tudo de bom e do melhor. O que está te faltando? Eu disse: não, pastor, porque eu queria ter experiência aí, lá fora. Se lascou. Última etapa. É a etapa do arrependimento. É a etapa do arrependimento. Olha o versículo 17 a 24. E tornando em si, ele estava embriagado, iludido. Agora ele chega, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Ou seja, lá na fazenda do meu pai, os empregados não passam fome. Lá é abundância. Lá não tem mesquinhez não. Lá a gente come mesmo até não aguentar mais. E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Queridos, o orgulho poderia ter impedido ele de recobrar a visão, de chegar a si. Ele poderia ter pensado: não, eu não vou me submeter à vergonha de voltar ali, ser criticado pelo meu irmão, pelos meus conhecidos, e perguntar: cadê, bichão, tu não disse que ia se dar bem? Não, não vou não. Mas ele chegou à sensatez, e ele disse: eu não quero nem ser considerado como filho, eu quero apenas ser um empregado. Ser um empregado do meu pai já é o suficiente para mim. Arrependimento. Talvez, querido, você nos ouve pelas redes sociais, ou vai nos ouvir posteriormente, através dessa mensagem. Você pode estar afastado hoje do Senhor, já teve tanto desejo de voltar, mas alguém implanta o orgulho na tua mente: não, não volta não, vai dar certo, tu vai conseguir vencer, não volta não, vai te humilhar não. Mas humilhar-se é algo glorioso, humilhar-se é algo grandioso na vida do ser humano. Comentei aqui quinta-feira passada, e volto a comentar,
houve uma luta passada do UFC entre Alex Poatan e Jiri Prochazka. E ali o árbitro parou aquela luta quando Alex Poatan estava socando ali o Prochazka. E alguns comentaristas disseram, não, essa luta não era para ter acabado aí, porque não. E quando o perdedor foi dar a entrevista, ele disse, não, o árbitro não errou. Porque de fato eu estava nocauteado, eu cheguei a dormir ali. E todo mundo ficou chocado com a humildade daquele homem, de publicamente para o mundo todo dizer, não, eu estava nocauteado. Humildade. Muitos não se submeteriam a dizer, não, aquele árbitro realmente ele errou, eu não estava nocauteado, não estava dormindo. Esse jovem chegou no espírito de sensatez, analisou a sua vida naquelas etapas e disse, realmente eu pequei contra o céu, porque não havia motivo nenhum para abandonar o meu pai, e pequei contra o meu pai, porque eu dissipei aquilo que durante vidas, anos, ele lutou para granjear. Então, querido, não tenha vergonha não. Você talvez aqui nesta noite, há muito tempo tem o desejo de entregar sua vida a Jesus, mas o orgulho está imperando, o orgulho é uma pedra que tampa a sua visão de enxergar a Deus. Tire neste momento esse empecilho chamado orgulho, se derreta na presença do Senhor, diga, ó Deus, eu tenho sido tão mau, tão perverso diante de Ti, recebe-me nesta hora, e Deus vai receber, Deus vai fazer festa. Nós não vamos dar continuidade à leitura do texto, mas posteriormente você pode ler. O pai ali recebeu de bom grado aquele filho, abençoou, deu um anel, deu uma veste nova, deu uma nova sandália, deixou ele no grau. Eu disse, agora vamos comemorar com a festa, vamos fazer um churrasco. Pela manhã, eu falei que o pai disse, traz o cevado, ou seja, o boi cevado. Artigo definido. O pai estava esperando o filho. E há muito tempo, a expressão bezerro cevado, boi cevado, implica dizer, quando nós queremos fazer uma festa, diz, olha, eu vou comprar um leitãozinho para nós comermos lá no dia 31 de dezembro. Então eu vou separar ele aqui, vou alimentar ele de forma diferente, para ele estar bem bonito naquele dia. Ou seja, a pessoa está cevando aquele leitão. Então o pai já vinha dias, estava preparando aquele novilho, com a melhor ração, e o bicho estava gordo, cevado, gordo, a expressão cevado, gordo. O bicho estava bonito, e o pai disse logo, traz o cevado. Não é outro boi não, é aquele lá que eu preparei. E a churrascada foi grande. Traz os dançarinos, traz o conjunto musical. E a música começou. E o povo alegrando, comendo. O pai já o esperava. Versículo 7 e versículo 10 diz da alegria nos céus por um pecador que se arrepende, da satisfação de Deus por um pecador que se arrepende. Então o que isso quer dizer? Que o coro celestial, a banda ali, a orquestra celestial, está neste momento preparada para começar a festa por você que nesta noite há de dizer para Jesus, perdoa-me, eis-me aqui. Então eu encerro esta pregação. Se você passou pela etapa de insatisfação, se você passou pela etapa da humilhação, chegou o momento do arrependimento. A igreja ora, e eu pergunto,
Onde está a primeira pessoa nesta noite que deseja dizer sim para Jesus, deseja arrepender-se dos seus pecados e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador? Se você já o serviu e está desviado, é hora de voltar. Se você nunca serviu a Cristo, é hora de começar a servir. Daí eu pergunto: onde está a primeira pessoa? Você vai levantar uma de suas mãos e nesse gesto simples, você está dizendo: pastor, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Ou eu estou voltando para Jesus, estou me reconciliando com Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a sua mão até que eu veja. E depois você vai baixá-la. Não tenha vergonha. A vergonha nessa hora é produto do orgulho. Portanto, seja humilde. Jogue esse orgulho de lado e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém entre nós? Você vai, levantar a sua mão assim bem alto. E assim você vai estar dizendo: eu estou recebendo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Pergunto pela última vez: há alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se não há, concluo que você assim já fez, ou então você acha que deve esperar para amanhã. Eu diria a você: não espere para amanhã, porque o amanhã não nos pertence, o hoje sim. Mas que Deus te abençoe, dê-te a oportunidade de continuar ouvindo a palavra de Deus, e que em uma dessas oportunidades você possa realmente fazer o seu compromisso de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Amém.